Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, de raciocínio lógico e de estatística, e na aula de hoje vamos dar continuidade ao estudo do raciocínio lógico. Quero falar especialmente para você que está fazendo esse curso de raciocínio lógico. Estamos na aula 3. Galera, é muito importante o acompanhamento, é muito importante que você tenha assistido às aulas anteriores. Caso não dê para você não pôde ter assistido às aulas anteriores, recomendo que você pause, assista às aulas anteriores para dar continuidade ao estudo. Principalmente se você está iniciando o estudo de raciocínio lógico. Quero dizer que não tem experiência ainda. É muito importante os conceitos iniciais. Tranquilo? E para você que já está num ritmo mais avançado e já tem aquela base teórica, né, necessária para resolver alguns exercícios, eu recomendo que, para não ficar estressante para você, tendo em vista você já ter esse conhecimento, que você já pule direto para os exercícios desse módulo e vai resolvendo os exercícios e acompanhe lá os comentários que a gente vai fazendo. Tranquilo? Beleza? Vem comigo, galera. Então, vamos dar o pontapé inicial aí. Na aula de hoje, a nossa aulinha 3 do nosso curso, nós vamos falar sobre a tabela verdade. Professor, tabela verdade, já ouvi muito falar sobre esse nome. Parece que ela é um mistério. Não é não. É algo bastante simples. E ela é, digamos assim, é o coração da lógica, né? Porque tudo que rege em cima da tabela verdade. Agora, nós vamos entender o propósito de cada um dos conectivos. Na aula 2, nós apresentamos os conectivos lógicos. Eu apresentei para vocês a conjunção e, eu apresentei a disjunção inclusiva ou, a disjunção exclusiva ou, a condicional se então, a bicondicional se somente se. Agora, nós vamos ver qual é o comportamento desses conectivos dentro da tabela verdade, conforme relacionarmos a valoração de cada proposição simples presente na proposição composta, a proposição terá uma valoração final, um resultado final, ok? E para isso a gente tem que comparar o resultado de cada proposição simples presente na proposição composta. Daqui a pouco nós vamos dar os exemplos, você vai entender melhor isso daí. Então, o que nós vamos estudar na aula de hoje, galera? Nós vamos falar sobre a tabela verdade, né? Vou apresentar para vocês a tabela verdade. Vamos falar sobre como calcular o número de linhas de uma tabela verdade. Vamos falar hoje sobre duas conjunções, dois conectivos, a conjunção e a disjunção inclusiva ou. E, na sequência, resolver alguns exercícios aí. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá, começando a falar sobre tabela verdade. O que é a tabela verdade? Vejam bem, vamos entender conceitualmente o que ela quer dizer. Ela é utilizada para determinar o valor lógico de uma proposição composta. Então, eu recorro à tabela verdade toda vez que eu quero encontrar o valor lógico de uma proposição composta. Nós já vimos o que é valor lógico. Valorar uma proposição é indicar se essa proposição é verdadeira ou é falsa, ok? Considerando-se os valores lógicos das proposições simples já conhecidos, ok? Então, eu vou ter uma proposição composta. Essa proposição composta, ela pode conter duas ou mais proposições simples, e dependendo da proposição que estiver, dependendo do conectivo lógico presente nessa proposição, eu vou determinar se essa proposição composta vai ser verdadeira ou falsa. Ok? Quero salientar para vocês que, principalmente em casos agora, que nós vamos analisar proposições compostas, aquela lógica do senso comum que eu frisei na primeira aula nossa, cara, tem que ser levada muito... Essa dissociação da lógica do senso comum com a lógica do raciocínio lógico tem que ser levado muito a sério. Nós não podemos confundir a lógica do senso comum com a lógica do raciocínio lógico, porque no raciocínio lógico, o que vai prevalecer é o que manda a tabela verdade. Então, agora você vai entender, você vai verificar que vai ter algumas situações em que você vai falar, cara, isso aí é falso,
E aí eu vou dizer para você, não, é verdadeiro. Tem coisas que você diz, isso é verdadeiro, e eu vou dizer para você, não, isso é falso. Por quê? Porque o senso comum diz que é verdadeiro, mas o raciocínio lógico, de acordo com as regras que determinam, que direcionam a lógica do raciocínio, aquilo tem que ser, para ser verdadeiro ou para ser falso, tem que estar de acordo com a tabela verdade. Ok? Agora você vai entender melhor o porquê daquilo que eu falei na nossa primeira aula. Vamos pegar duas situações aqui. Se a capital de São Paulo é Manaus, eu tenho aqui uma proposição simples. A capital de São Paulo é Manaus. Professor, isso é falso. A capital de São Paulo não é Manaus. A capital de São Paulo é São Paulo. Beleza. Isso aqui é uma proposição falsa. Tudo bem. Vou pegar uma outra proposição. Que 1 mais 1 igual a 3. 1 mais 1 igual a 3. Beleza. Agora, eu vou pegar um exemplo aqui. Olha só. Se a capital de São Paulo é Manaus, então 1 mais 1 igual a 3. Esta frase, veja bem, esta frase que é uma proposição composta. Por quê? Porque ela contém o conectivo se, então. Está aqui em destaque ainda em vermelho. Se, então. Então, se a capital de São Paulo é Manaus, então 1 mais 1 é igual a 3. O que você me diz? Isso aqui é verdadeiro ou falso? Você vai dizer para mim, professor, é falso. A grande maioria me responde assim. Sabe por quê? Porque responde pelo senso comum. O senso comum diz isso. Primeiro que a capital de São Paulo não é São Paulo. 1 mais 1 é 2, não é 3. Então isso aqui está por fora, está furado, é falso. É óbvio que é falso. Ou como vão dizer lá, é lógico, professor, que é falso. E você está errado se você pensou assim. Sabe por quê? Porque dentro da lógica do senso comum você até estaria certo. Mas dentro do raciocínio lógico, de todas aquelas regras que determinam como que procede cada conectivo na tabela verdade, você não está certo. Isso aqui é verdadeiro. E eu vou mostrar para vocês. Olha só. Capital de São Paulo é Manaus, é falso. Tá certo? 1 mais 1 não é 3, é 2. Então é falso também. Porém, essa proposição ela é considerada como verdadeira. Professor, como assim? Porque na tabela verdade, que rege o conectivo se, então, veja bem, na tabela verdade, que rege o conectivo se, então, se eu tenho duas proposições simples e as duas são falsas, então o conjunto que é a proposição composta é considerado verdadeiro. É isso que determina a regra. Ah, professor, não tem nada a ver. Verdade. Por isso que nós temos que conhecer a tabela verdade. Eu tenho que conhecer todo o conjunto de regras, tudo aquilo que regulamenta, porque só assim eu vou ter condições de dizer se uma proposição composta vai ser verdadeira ou não. Eu tenho que levar em conta qual é o conectivo que está sendo utilizado e qual é o comportamento, ou melhor, qual é a valoração de cada proposição simples presente nessa proposição composta. É o conjunto delas que tem que ser analisado. Eu tenho que comparar uma com a outra, a resposta de uma com a resposta da outra, para poder verificar a resposta final. Tranquilo? Se não ficou bem claro, eu vou apresentar a tabela verdade daqui a pouco para vocês. Você vai entender melhor esse contexto. Bom, vamos falar de número de linhas da tabela verdade. Bom, utilizaremos a seguinte fórmula, tá? 2 elevado a n. Então, por que n? Quem é n? N quer dizer número de proposições presentes na proposição composta, tá? Toda vez que eu tenho uma proposição composta, ela pode conter 2 proposições, ela pode ter 3 proposições, 4 proposições e assim por diante. A quantidade de linhas é a quantidade de relação que eu vou estabelecer entre as 2 proposições. Por exemplo, se eu tenho 2 proposições, uma proposição P e uma proposição Q, então, a quantidade de linhas que eu vou conseguir estabelecer vai ser 4. Por quê? Porque 2 elevado a 2 é igual a 4. Professor, eu não entendi essa questão de linhas. A questão de linhas é a questão de comparação de valoração. Por exemplo,
a proposição P pode ser verdadeira e a Q ser verdadeira. Então, isso aqui é uma linha. A P pode ser verdadeira e a Q pode ser falsa. Essa aqui é uma outra linha. A P pode ser falsa e a Q também falsa. Então, seria uma terceira linha. E a P pode ser falsa e a Q verdadeira. Então, isso aqui seria uma quarta linha. Então, observe que eu tive 4 situações de comparação entre valores lógicos de cada uma das proposições presentes aqui. Então, quando a gente diz o número de linhas, quer dizer o número de combinações que nós iremos fazer entre as valorações que cada uma proposição pode assumir, ok? Então, se eu tenho 2 proposições, eu consigo formar 4 linhas. Está aqui, ó, 1, 2, 3, 4 linhas. Se eu tiver 3, 8 linhas. Se eu tiver 4, 16 linhas. E assim por diante. Tranquilo? Olá, meus amigos! E aí, gostou da videoaula do professor? Quer continuar assistindo esse vídeo? Aliás, você quer fazer o nosso curso completaço para os cargos de assistente e auxiliar em administração para a Universidade Federal do Acre 2016? Então acesse o nosso site laconcurso.com.br. Lá nós temos o curso completaço para os 2 cargos. Para o cargo de assistente, o investimento é apenas 10 mensalidades de R$20 e para o cargo de auxiliar, 10 mensalidades de R$15. Você pode ter absoluta certeza. Por favor, procure, faça sua pesquisa. Aqui no LAC Concursos é o melhor curso-benefício do Brasil. Você sabe por quê? Porque aqui é o único lugar do Brasil que tem um personal coach. O que é personal? Personal é pessoal, coach é treinador. Então aqui você estuda com treinador pessoal de concurso. Eu espero você. Pode se matricular, pode baixar o material dessa videoaula. É só ir lá no site e clicar lá em documentos e fazer o download do seu material de apoio gratuitamente. Tá certo? Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.